mas na minha casa espírita dobrou a frequência. A minha casa espírita é pequenininha, aqui em Vila Isabel, né? Então, nós temos, assim, uma frequência média de 20 pessoas, 18, 20 pessoas, né? Na última quarta-feira, nós tivemos 37 via virtual. Então, de repente, as pessoas estão em casa e frequentam, né? Aconteceu com a gente também, a mesma forma. A nossa casa é pequena, o nosso público são 12 pessoas. O nosso grupo de reunião de oração todos os dias, de segunda a segunda. Ele tem um público fiel todos os dias, mais do que frequentadores da casa. Palestra pública também, o EG também, irmãos de outras casas espíritas que não estão tendo atividades virtuais, porque muita gente não tem intimidade, né, com essa ferramenta. Então, aumentou o público. Inclusive, eu e o Éder, a gente estava até conversando essa semana que futuramente precisaremos ter uma reunião virtual. A gente já percebeu isso. Olha que é um fruto, né? É o fruto, é isso mesmo. Fruto, Érica? É um fruto. Érica está sempre com a gente, a de outra casa está sempre com a gente. Quem vai falar? Quem vai falar? Maurício? Quem está aí? Jorge? Cheguei agora. Jorge, bom dia. Bom dia. Eu quer falar alguma coisa? Quero falar. Vamos lá. Posso? Pode? Oi, tudo bem? Todo mundo? Tudo Cheguei na hora, mas estava aqui com um probleminha de áudio, mas já foi resolvido. Os espíritos estavam aqui me orientando. O que acontece? Lá no CEOB, né, estou informando lá, nossa reunião já era pouca gente, continua pouca gente. E como lá não tem muita... né, o acesso é mais difícil, né? E a gente tem umas 15 igrejas ao redor, então o nosso público basicamente continua o mesmo, e lá, né, quem faz mais questão mesmo de frequentar são os idosos, e a gente está pedindo para eles não irem, né? Mas tem umzinho lá que ele até insiste, né? Ele insiste, ele no domingo passado ele não foi, mas na segunda ele tentou ir, mas aí a gente fez a reunião fora. Mas é isso, só queria falar isso, mas está tudo bem. Ah, que bom. Que bom. Eu posso falar? Quem está falando? Eu, Érica. Érica. Fale, Érica. Eu vou falar uma coisa que, de certa forma, me preocupa muito, que eu tenho reparado muito. Com essa quarentena... Bota o microfone mais perto. Isso. Com essa quarentena, ao mesmo tempo em que várias casas se uniram, algumas não. Eu tenho reparado que algumas casas, os integrantes têm se afastado um pouco. Chegou ao meu conhecimento de algumas casas relacionadas a isso. Inclusive, se eu for ser claro, eu acho que o GF está passando por isso também. Estava até conversando com meu amigo Jorge, e a gente acaba enfrentando um pouquinho dessa dificuldade, até porque nem todo mundo domina, né, essa parte da tecnologia, e as pessoas têm essa coisa de muito cara a cara, né? E quando não se trata disso, é difícil para muitas casas as pessoas comparecerem. Não são como evangélicos, sol, chuva, está lá na igreja, né? O espírito, eu acho que ele é um pouquinho preguiçoso. Choveu, ele já não vai. E está acontecendo um pouquinho isso, né? Dessa evasão. Inclusive, eu estava até no comentário com o Jorge, eu estava falando que eu estou passando essa ideia dessas reuniões, como nós estamos fazendo lá para o GF, que inclusive a relutância é muita.
sabe, de fazerem isso, o que é muito ruim, né? Porque a gente pode, como nós temos feito estudo e está sendo assim maravilhoso, vocês já perceberam que eu posso estar trabalhando, eu estou no meio de uma emergência e eu estou conectada com vocês, é muito interessante isso, porque o pessoal parece até que eu sou maluca, eu não trabalho com fone no ouvido, mas eu fico, e até pacientes mesmo, quando eu estou às vezes em live com vocês, o paciente pede para assistir, né? E eles ficam assistindo conosco. E vários, inclusive, perceberam que a doutrina é uma coisa muito diferente do que eles imaginavam, porque quando a gente fala espiritismo, se engloba uma coisa muito além do que é. Tem aquela mistificação de pessoas pegando espíritos, de pessoas, né, que são nossos irmãos de outras religiões, né, de outras casas. Então, quando eu mostro para eles isso, uma das minhas pacientes particulares, ela foi muito bom para ela, a Edna, minha querida Edna, né, conhece, que é uma amiga, grande amiga da Edna, sabe, da religião da amiga dela, que porventura vem ser minha amiga, e ela está adorando assistir as reuniões. Então, o que me preocupa, de certa forma, um pouquinho, esse distanciamento das casas, né? Seria uma coisa interessante fazer uma divulgação assim, um pouco melhor, um tutorial, para que as casas se orientem. Muitas casas não têm essa parte, muita gente não tem a facilidade que a gente tem, né, com a internet, mas existem pessoas, eu particularmente, gente, eu sou péssima, tá? Manda ligar, bota na tecla C, eu tô na tecla F. Então, não tô nesse patamar ainda, sabe? Não tô nessa evolução ainda da internet. Na realidade é essa, eu sou meio quadrada. Eu peço para a Nayara fazer tudo para mim e ela diz que me ensina agora e daqui a pouco eu esqueço. Um tutorial bem explicativo para que a gente pudesse passar isso até para as casas, para ver se elas aderem também, né? Porque essa está sendo minha preocupação, tá? Não só o GF, eu falo pelo GF, falo também por algumas casas que chegaram ao meu conhecimento, isso, que eu acho importante. Érica, isso é muito importante, esse ponto, mas a gente está fazendo isso já desde que recebemos a capacitação do CERJ. Está no nosso site, está na nossa fanpage, divulgamos nos nossos canais via WhatsApp. As casas espíritas recebem todas essas informações. O que a gente percebe, tá, é que nem todas as casas abrem suas reuniões ao público, como nós do SEAC, né, abrimos nossa palestra pública, abrimos as nossas reuniões de estudo, as nossas irradiações são abertas ao público. Então, a gente tem conhecimento de casas que estão fechadas. E, nesse momento, a Darcy colocou, e eu também, o público aumentou, a demanda está maior. Então, está faltando aí o dirigente, eu vou deixar a Darcy falar, essa conscientização. Porque tem muita gente achando que está de férias na casa espírita. Então, estou de férias na casa espírita, não preciso ir. Infelizmente, é uma colocação que a gente precisa falar. Tem gente que não tem compromisso, vai por obrigação, e aí agora ela se vê numa situação aí que se desculpa, porque não tem muita intimidade com as ferramentas tecnológicas. Tem desculpismo nisso. Não estou falando você trouxe uma questão maravilhosa e um exemplo muito bacana, porque a sua casa está assim, aderiu às reuniões da nossa casa. Então, é isso que é importante, né? Então, a gente vai deixar a Darcy fazer o comentário e o Éder, eu acho que vai falar depois. Então tá. Eu queria falar, Josefa. Queria fazer uma pontuação. Eu gostaria de... Uma pontuação? O Marcos já tinha pedido. O Marquinhos vai falar, depois a gente vai passar a Darcy, tá? Vai lá, Marcos. Eu queria pontuar também.
É o seguinte, eu sou da área de tecnologia, entendeu? Então, eu tenho observado, vocês estão ouvindo bem aí? Peraí. Peraí, Marco, vou liberar o seu som, peraí. Pronto. Repetindo, eu sou da área de tecnologia e eu tenho observado que muitas pessoas que anteriormente não se atentavam para essas questões tecnológicas, elas estão se esforçando para acompanhar, até pelo momento que a gente está vivendo. Então, como a Josefa bem colocou, é uma questão de interesse e de esforço, porque não há meio de a gente se encontrar fisicamente. Então, o meio que a gente tem é o meio virtual. Então, quem tem realmente, de fato, interesse, está buscando, está se preocupando, está se amparando das ferramentas que existem, que estão disponíveis para que as coisas aconteçam, as reuniões aconteçam. Então, eu acho que é mais a questão do interesse, porque sempre tem alguém na casa que domina um pouquinho mais a tecnologia do que outros. Então, os dirigentes vão recorrer a essas pessoas, né? Como aqui no caso tem o LG, no caso do conselho, que somos mais ligados à área de tecnologia, tem algumas outras pessoas no conselho. E nas casas espíritas também tem esse recurso. Então, vale os dirigentes, né, a gente orientar, no caso, aí, gente como conselho, membros do conselho, orientar os dirigentes para que busquem essas pessoas que têm mais facilidade com a tecnologia para orientarem as que têm mais dificuldade, né? Eu acho que o caminho é esse, mas quem tem interesse está buscando. Não é uma regra geral que as casas estão ficando mais vazias, não. É a questão de interesse mesmo. A maior parte das casas elas tenderam a aumentar o seu público pela facilidade da pessoa estar em casa e poder acompanhar uma reunião virtual como essa que está acontecendo agora. Inclusive, o Éder tem feito muito esforço nisso também. De entrar na máquina das pessoas antes. Ontem mesmo ele auxiliou vários irmãos que estão presentes nessa reunião hoje, dando esse suporte. Então, assim, é mais falta de interesse do que suporte. Isso. Suporte a gente está dando o tempo inteiro. Quem falou que queria falar? Jorge. Jorge, depois vamos passar para a Darcy, tá? Jorge. Posso? Bom, pontuando o que a Érica colocou, primeiro eu quero ressaltar, né, e parabenizar o Éder e a Josefa pelo trabalho que eles fizeram, que estão fazendo, disponibilizando o tutorial, fez de tudo para que as casas se adaptassem a essa situação, essa realidade que nós estamos vivendo, né? Eu até gostaria de parabenizar em público os dois por esse trabalho, né? A área de unificação, né? O Éder junto com a Josefa fizeram esse trabalho aí. Então, os esforços foram empreendidos para que todas as casas pudessem participar desse momento. O que ocorre, infelizmente, é que muitas casas, não estou falando todas, mas algumas casas a gente vê o desinteresse total. Não é só em relação agora, nesse momento da pandemia. Já havia esse desinteresse. As casas praticamente elas se fecham, né? Então a gente tira, por exemplo, a casa que a Érica está, né? O GF. Não há um interesse. Por mais que o conselho fizesse esse trabalho, eu diversas vezes enviei para o presidente, lá para os diretores lá, eles pouco deram importância a isso. Então a gente não pode culpar o departamento, né, o conselho, pela omissão dessas casas, porque isso aí é questão de interesse das casas. O CERJ, um trabalho gigantesco que o CERJ está fazendo, a Federação Espírita Brasileira, a gente vê, se a gente buscar, tem várias casas fazendo esse trabalho, de trabalho virtual, né, casas espíritas em Itaburaí, aqui em São Gonçalo, em outras regiões, fora do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho fantástico que a Federação Espírita Brasileira e o SES estão fazendo, disponibilizando essas ferramentas para que as casas trabalhem. Agora, se as casas não trabalham, isso aí não é problema da federativa, não é problema das federativas estaduais. Na realidade, é a omissão dos próprios presidentes, porque mantém a casa restrita àquele grupo ali. Por exemplo, a SEAC é pequena, são poucos,
Mas ela, o que ela faz? Ela abriu para que as pessoas... O ERJ, eu participei do ERJ da casa deles lá. Estou participando. Então, as pessoas não querem. Outras casas que eu mandei esse tutorial também pelo conselho, não deram a mínima para isso. Estão buscando outros tipos de ferramenta. Então, a gente tem que pensar o trabalho que está sendo feito, né? E realizar aquilo que a gente pode fazer. Não tem como a gente impor à casa a responsabilidade para que ela possa fazer. Então, eu penso assim, eu entendo assim, entendeu? Porque o trabalho realmente foi feito. Tanto pela Federação Espírita Brasileira, como pelo CERJ, pelo CEUG aqui em São Gonçalo, nós fizemos. Lá em Itaboraí também estão fazendo. Eu assisti várias reuniões das casas espíritas de Itaboraí, de Niterói também, né? De outros estados eu tenho assistido. Então, é questão de interesse mesmo, infelizmente. Esse é o meu ponto de vista, entendeu? Deixa eu falar um pouquinho, tá, Josefa? Depois eu passo para Darcy. Darcy, o que a gente nota aqui em São Gonçalo, ratificando o que a Érica falou, o que o Jorge falou, né, o que a Josefa está falando, há um desinteresse sim. Tá? O Conselho de São Gonçalo ele se esforça desde o treinamento que nós fizemos pelo CERJ, né? A gente agradece o CERJ por isso. Nós, imediatamente, eu tive o trabalho de fazer um tutorial, peguei o que o André me mandou, tá? E eu montei um tutorial, inclusive com download para computador, download para celular. Nós divulgamos isso maciçamente, mas não há retorno. Então, vai para os grupos e as pessoas colocam outras coisas nos grupos oficiais que a gente tem e nem comentam a iniciativa do próprio conselho. Então, é lamentável isso. Então, a gente não tem culpa se tem casa espírita que não está tendo atividade nenhuma e está tendo evasão. Entendeu? Então, a gente está se esforçando em colocar as ferramentas à disposição. Não é só para a SEAC, é para todos. A ideia, na realidade, é ser multiplicador, né, dessa ferramenta, para que todas as casas façam essa atividade. Mas a gente vê uma resistência. Todo mundo tem celular. Né? Hoje em dia, todos têm celular. Não, São Gonçalo, claro que São Gonçalo tem a população toda. Tem gente que tem até 2 celulares. Né? Não tem mais essa de, não, eu não posso, tem um planozinho de dados, entendeu? As pessoas conseguem ter acesso à internet com plano de dados e tudo. A gente também tem disponibilizado, pela nossa instituição, palestras às quartas-feiras pelo Facebook, fazendo lives, tá? Porque tem pessoas que o plano de dados dá gratuidade quem acessa o WhatsApp, Facebook e Twitter. Então, a gente também pensando nessas pessoas que não podem gastar os seus dados usando o Zoom, porque vai gastar a sua internet, a gente também está disponibilizando todas as quartas uma live no Facebook. E o impacto está sendo muito bom. Por exemplo, nós temos feito palestra andando mais de 3.100 visualizações. Então, não está só restrito a São Gonçalo, está pegando o Brasil, entendeu? Então, não é para aparecer, é para fazer a Casa Espírita continuar a sua tarefa, entendeu? Então, assim, o Conselho de São Gonçalo tem se esforçado, todo mundo aqui é testemunha disso, tá? A gente, inclusive, tem um plano de audiolivro, eu vou deixar o LG falar depois que você falar. O LG até pode falar antes de você, Darcy, para você fazer Não? Tá, então assim, o que acontece? Nós temos vários planejamentos, agora as casas espíritas precisam também fazer a sua parte, né? Ok? Então, deixa eu ativar aqui os sons. Pronto. Tá. Olha, o Éder, eu estou aqui reforçando o que o Jorge falou, não é? Porque você mandou para mim o tutorial e eu também espalhei. Entende? Porque ali, o tutorial que vocês fizeram, ele está, assim, dando todas as orientações. Então, isso é fantástico, né? E quando a Érica falou a respeito dessas casas, eu fiquei pensando que esse é um problema de unificação que não é novo. Não é?
Então, nós temos ainda algumas casas que se ressentem da questão de unificação. Então, é como se elas nem quisessem saber, não é? Eu, outro dia, estava encontrando com um senhor, que é presidente de Casa Espírita, e disse, para que tem conselho? Para que tem seu? Não serve para nada, entendeu? Então, lá na região dele, né? E aí eu ouvi aquilo, comecei a fazer um histórico do movimento espírita naquela região, e aí me dei conta assim, isso aí é uma coisa de trás, que a gente está sentindo as consequências agora, e que não dá para a gente consertar de uma hora para outra. Então, vocês estão fazendo mais do que possível. Continuem fazendo. E eu acho que aos poucos essas casas vão chegando, porque não vai adiantar a gente forçar. Olha, nós estamos aqui. Bom, elas estão sabendo, vocês mandam a correspondência, vocês vão visitar. Agora, o interessante é que quando elas fazem alguma atividade, elas querem que as pessoas outras participem. É verdade. Então, a recíproca, entende, não é verdadeira. Mas eu acho o seguinte, olha, tranquiliza o coração, porque o trabalho de vocês está muito bom, e vocês continuem indo, seguindo, né? É uma pena, né, que essas casas ainda não tenham acordado. Elas vão ficar isoladas, e aí realmente a consequência do isolamento, eles é que decidem, não é? E vamos fazendo não deixe de vibrar por elas, para ver se aparece alguém na diretoria que esteja assim mais interessado, e vamos tocando o barco, né? É verdade. Alguém gostaria de fazer uma colocação, fazer uma pergunta para Darcy? Peraí. Todo mundo está me ouvindo? Disseu? Isso. Vamos lá, Disseu. Posso falar? Pode. Isso aí que a Darcy está falando, eu concordo, tá? Eu participo do CVV São Gonçalo. Eu participo do CVV São Gonçalo e lá tem muitos espíritas, muitos, né? Apesar de serem poucos voluntários, mas tem uma grande parte lá que às vezes é um frequentador assim, só de cadeira, vai lá, assiste uma palestra, às vezes não são trabalhadores nas casas espíritas, mas é uma realidade sim. Quando eu falo de algum evento do Conselho Espírita São Gonçalo, ninguém sabe. O CVV São Gonçalo pediu emprestado a sede do Conselho Espírita de São Gonçalo, um monte de espírita lá, inclusive na diretoria, e eles não sabem onde fica o EFRA. Eles não sabem onde fica... Aí eu fico assim, Pedro, vocês nunca ouviram falar do Conselho? Não. Vocês nunca ouviram falar do EFRA? Não. Então, quer dizer, tem alguma falha na comunicação, não é por parte do Conselho, não. É alguma falha nas casas, tem alguma coisa lá, ou algum espírito, né, com uma parede ali impedindo de chegar as mensagens, mas a realidade é essa. Com certeza, eu posso dizer lá por baixo, assim, jogando, que tem uns 15 espíritas lá. Nenhum deles, ou um ou outro, ouviu falar do Conselho Espírita de São Gonçalo ou do EFRA. E, no entanto, quando o pessoal foi lá e a gente fez uma reunião do CVV dentro do prédio do EFRA, conforme a Rita nos disponibilizou, o pessoal chegou lá e ficou chocado. Caramba, eu não sabia que esse espaço aqui... Eu falei, mas vocês não são espíritas? Então, é só para amarrar essa questão em que a Darcy está falando. Peraí, calma, José. Vai. Isso acontece. Como a Darcy acabou de falar, isso é um problema antigo, a questão da unificação, da união, da aproximação, é um trabalho longo e muito antigo, que a gente ainda vai precisar trabalhar muito nesse sentido para aproximar essas casas. Mas eu gostaria também de frisar que existem casas, como eu já visitei, que elas não fazem questão da aproximação, e quando a gente conversa com o dirigente, ele não se importa com as informações que o conselho está levando para ele. Ele não quer saber. Eu já
Já fui a uma casa espírita que o dirigente me deixou esperando. Tudo bem, não tem problema nenhum esperar, mas ele estava conversando no corredor, me deixou esperando 1 hora e tal, olhava para mim, e depois que ele me atendeu, eu fui levar na época uma divulgação do mês espírita, entreguei o cartaz para ele, conversei com ele, ele pegou o cartaz, botou na mesa, pouco se importou, falou mal do conselho na minha frente, falou mal do conselho na minha cara. E eu, né, conversando com ele, aquela coisa toda, meu amigo, o conselho tem outra proposta de trabalho, hoje são outras pessoas, estamos alinhados com a federativa, não é nada da nossa cabeça, tudo trabalhamos em favor da unificação, e mesmo assim essas casas encontram-se afastadas. Então, é um trabalho que a gente precisa continuar. Tem mais alguém para falar? Rita? A Rita quer falar? Rita, Tomásia. Rita Tomásia, Carlos, quer falar também, Carlos? Primeiro a Rita, depois a Tomásia. Isso, vamos manter uma ordem aqui. E o Getúlio quer falar também. Vai anotando, José. Rita, Tomásia, Getúlio. Rita. Espera aí, calma. Eu vou liberar o som da Rita. Pronto, Rita. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Então, eu queria falar a experiência do Gênova e dar uma opinião sobre esse distanciamento, né? A experiência do Gênova, nós começamos, até antes do Éder botar na tutorial, a gente começou a utilizar o Zoom para os estudos da casa. E a primeira semana que a gente fez a palestra pública, que nossa palestra é às sextas-feiras, foi com a Renata, e nós fizemos Zoom, e participou apenas os integrantes da casa. Quando foi sexta-feira agora passada, que foi a palestra do Jailton, a gente fez pelo live do Facebook. Teve gente até de São Paulo participando, os amigos de uma integrante da casa. Então, eu achei que o público aumentou, saiu de dentro da casa e foi para fora. Tinha amigas minhas, nós somos 9 no Gênova, tinha amigos de amigos dos integrantes da casa. Então, foi muito interessante essa experiência. Eu queria passar para o pessoal. Talvez a live para a palestra pública no Facebook seja maior, o alcance seja maior. E com relação aos estudos, né, que a gente tem, a gente está fazendo os estudos todos os dias, exceto quarta-feira, que é o dia da reunião mediúnica e da irradiação, que aí cada grupo faz um trabalho fechado particular. Agora, segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, nós estamos direto fazendo estudo às 8 horas da noite. Talvez, quando a gente foi para essa opção, foi por uma necessidade. É porque ninguém aguentava ficar sem estudar. A gente vinha no ritmo contínuo e a gente pensou, como que vai ficar parado esse tempo todo? Então, foi uma ânsia de todos os integrantes do grupo. E, de uma forma legal, está todo mundo participando. Como a gente no conselho, Josefa, Éder, Getúlio, vão bem lembrar, a gente já tinha detectado que a falta de implementação de estudo em casas espíritas. Talvez aí seja o reflexo, aqui esteja sendo demonstrado, a falta de interesse em utilizar um componente tecnológico para dar continuidade a isso. Ponto. Obrigada. Obrigada, Rita. Tomásia. Todo mundo sabe que a Casa do Caminho é complicada. Então, a gente montou um grupo de evangelizadores e está sendo muito bom mesmo, porque a gente está conseguindo trazer quem não estudava para o estudo. Isso já vinha acontecendo na casa e agora online. O estudo já está desde o início da pandemia. Isso foi uma coisa que a gente colocou logo.
Então, a gente tem estudo, tem 2 estudos, tem reunião pública quinta e domingo. E a gente está conseguindo trazer as pessoas que não iam na casa, praticamente, as pessoas que são da casa, eles não têm interesse. E a gente está conseguindo que esse interesse aflore. Eu tenho um grupo de Zap só da evangelização, então a gente, como eu não consigo montar aulas, porque a minha tecnologia é muito pequena, eu estou aproveitando, porque o Irmã Rosa, as meninas lá estão fazendo as aulas. Então, eu estou aproveitando para alimentar as minhas crianças, para não deixar ninguém sem nada. Os pais estão participando, porque eles têm um estudo, mas eles vieram para o estudo sistematizado, normal. Então, isso para a gente está sendo muito gratificante. E eu queria colocar a ajuda. Quando você quer trabalhar, a espiritualidade chega junto. E tem chegado muito junto. A gente tem visualizado isso dentro da casa espírita. A gente está fazendo as reuniões nas nossas casas, mas quando a gente faz a irradiação, alguns de nós têm uma boa mediunidade, né? Um pouquinho legal. Então, a gente está conseguindo visualizar a casa. E a casa está ficando cheia. As cadeiras estão sendo todas ocupadas. Isso para a gente está sendo muito bom. Isso aí que é importante, Tomás. E tem outra coisa. Quando nós fizemos fisicamente a primeira aula de evangelização lá, a espiritualidade estava tão presente que até quem não sente, sentiu eles lá. Então, foi emocionante, teve uma emoção muito grande, porque a gente falou de autoconhecimento, é o tema da evangelização lá esse ano, porque a gente viu que as crianças precisavam se conhecer. Eu já estou acabando, José. Dá uma resumidinha para o pessoal falar. Está sendo muito bom mesmo. Então, eu vou levar a proposta aí de vocês para a gente expandir isso mais. Né? Vou ver aqui, meu filho está em casa, entende um pouquinho disso, para a gente ver o que a gente faz. E agradecer, Josefa, às casas espíritas, a ajuda que prestaram a minha comunidade aqui, porque eu estou em casa por causa da idade, não posso sair, vigiada pelos filhos, vigiada mesmo, em tempo integral. E eu consegui, as cestas básicas, ajudar as pessoas que bateram aqui pela fome, porque sabem que eu ajudo, então bateram aqui, eu fiz a campanha, então fica aqui o meu agradecimento a todas as casas que ajudaram. E eu, inclusive, consegui ajudar o Joana de Cusa também, daqui, sem sair, gente, de casa. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada mesmo. Essa é a ideia. O trabalho tem que continuar, Tomásia. Muito bom. Vou passar para o Getúlio, depois é o Carlos. Getúlio, depois é o Carlos, o Jorge, depois é a Darcy, tá? Getúlio. Bom dia a todos, irmãos. É muito bom a gente estar nesse dialogando sobre esse momento tão importante, né, que vive a humanidade inteira, e nós, espíritas, principalmente, não poderíamos estar alheio a toda essa situação. Eu quero dizer o seguinte: o Centro Espírita Miguel Arcanjo está com suas atividades físicas realmente interrompidas. Orientamos as pessoas a manter os dias de estudo, de oração em suas residências, fazemos contato e nos conectamos através das redes sociais. Porém, a utilização do Zoom nós ainda não colocamos em prática. Eu estou alinhavando isso com o apoio do Éder. Eu já baixei o aplicativo,
e nós estamos precisando ainda de algumas orientações básicas para a formação da reunião, do grupo, entendeu? Para iniciar os nossos estudos de ESD, as reuniões públicas e outras atividades de estudo da casa através da ferramenta. Contamos com o apoio, continuamos a contar com o apoio do Conselho, na pessoa principalmente do Éder, que está encabeçando aí essa tarefa, junto com a Josefa, e dos companheiros do Conselho para nos orientar nesse sentido. Agradeço a oportunidade e que todos tenham um dia de paz e muito trabalho em nome de Jesus. Fique com Deus. Tá, obrigada, amigo. Carlos? Os companheiros do Conselho, eu queria falar com vocês que o GEMIM tem se afastado das reuniões do Conselho, porque há uns tempos atrás, a nossa diretoria, que era outra, não era muito participativa nas questões do Conselho. Eu, como estou morando no Itaipuaçu, fica difícil, porque da minha casa até o EFRA, eu levo 1 hora de ônibus, porque eu sou pedestre crônico. Mas só que agora nós estamos com uma nova diretoria que tem andado muito coesa, inclusive eles têm manifestado sobre a questão de frequentarmos as reuniões do Conselho, que para mim e para o GEMIM, ao longo desses anos todos, quando a gente frequentou, foram muito úteis. Eu aprendi muita coisa com o Conselho, e muitas das coisas que eu vi no Conselho eu levei para o GEMIL e foram muito boas. Então, o Conselho é uma ferramenta utilíssima, muito boa, com certeza. Então, como o nosso grupo agora está mais coeso, uma diretoria mais engajada, eles me manifestaram a necessidade da gente, de fato, isso é lógico, voltar a frequentar as reuniões, só que nós vamos, cada mês vai um representante da diretoria. Nós estamos vendo a questão do colegiado na nossa casa. Ou seja, ela é presencialista, mas já funciona como colegiado, né? Eu sou presidente na parte legal, mas na realidade é tudo decidido pelo colegiado. Então, a partir de hoje já estamos participando, e nas próximas reuniões com certeza estaremos participando, com muita alegria de ver os vossos amigos aí, de todos os companheiros. Eu peço desculpa por essa ausência, mas tudo tem um motivo, um porquê, e tem um tempo de ir, tem um tempo de voltar. E o GEMIM está aqui deixando um grande abraço a todas as casas espíritas. E que Jesus nos abençoe. Carlos Alberto, isso aí. Muito bom. Muito bom. Obrigada. O Jorge quer falar e depois é a Darcy. Josefa, não quero falar não. É que eu levantei aqui a mãozinha, mas apertei errado. Ficou errado? Darcy, minha amiga, é com você. Nossa, mas a gente está aqui ouvindo coisas fantásticas, né? Eu quero anotar essa questão quem foi que falou aqui? Érica. Não, a Tomásia falou, né? Essa questão do trabalho que ela está fazendo dentro de casa é ótimo. E olha só, obedece a seus filhos. Eles têm razão, né? Então, vocês vejam como as coisas começam a acontecer. De repente, Éder e Josefa, nós estamos mais ou menos há 1 mês nessa grande tarefa, né? Então, eu tenho a impressão, para não dizer que eu tenho a certeza, que as coisas vão começar a se movimentar, vão começar a abrir, as pessoas vão começar a perceber, e o importante de tudo isso, que esses estudos de grupo, eles cheguem a muitas pessoas, não é? Porque, como as pessoas falaram, você ficava em casa sem essa possibilidade, de repente, a doutrina espírita está chegando na sua casa
através da palestra pública, através das reuniões de grupo de estudo. Então, é isso mesmo que a gente vai realmente precisar fazer, né? Então, foram essas anotações que eu fiz. Muito bom, muito boas. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Dona Zezé. Dona Zezé. Bom dia, amigos. Bom, nós do GEOB estamos também tentando entrar nessa nova onda da internet, que para mim é difícil, mas aqui em casa dá para resolver, porque tem muita gente que consegue ajeitar isso para mim. Veja, nossas reuniões de estudo estão sendo feitas virtualmente, porque a gente entra na reunião de estudo, os livros, todo mundo do grupo participa na sua maioria, quem não está participando deste ou daquele estudo, está aproveitando para também participar, e está muito interessante. Quanto à reunião pública, no dia da reunião pública, que é o sábado, 6 horas da tarde, a gente já tem um encontro todo dia, 6 horas da tarde, para fazer a oração que está sendo pedido, e aí a gente também se reúne para orar em favor do país e do planeta. E no sábado, especialmente, a gente faz uma leitura de página, a oração, fala rapidamente sobre uma página do Evangelho, mas não estamos fazendo aquela palestra bacana que a gente faz normalmente. Isso aí ainda eu não estou com tecnologia para isso, mas os estudos a gente não deixou, porque é o que nos sustenta, na verdade, e todos precisamos muito dessas leituras maravilhosas. Quanto ao trabalho do nosso departamento, eu quero dizer que o EMESG é em julho e que o nosso companheiro responsável, ele fez uma reunião, gente, me faltou o nome dele agora, me ajuda aí, gente, o nome do nosso querido Dylan. Dylan convocou uma reunião para falarem sobre o tema e normatizar a questão do EMESG, que está próximo. Foi uma reunião virtual, foi muito proveitosa e teve muito participante e foi muito legal. Então, nosso departamento continua trabalhando, apesar da distância, ele conseguiu juntar mais jovens do que, na verdade, fisicamente conseguiria. E então as coisas estão caminhando, não tem nada parado. Poderia ser melhor? Pode ser melhor, né? No lado da nossa casa, as bolsas foram entregues no domingo, que o responsável foi lá e entregou as bolsas para os assistidos. As fraldas das pessoas que atendemos continuam sendo entregues. Então, o trabalho não parou. O encontro físico, sim, mas a gente, por WhatsApp, a gente está sempre orientando e trocando mensagens. Quer dizer, nada está parado. E eu acredito que não dá, porque o espírito não consegue ficar parado. Mas tem sempre uma palavra, uma troca de ideias. Então, eu agradeço essa oportunidade da conversa com a Darcy. Darcy, um prazer te conversar com você. Gosto muito de você, embora você, fisicamente, eu só a tenha visto uma vez em reunião lá. Mas foi um grande prazer esse encontro com você e com os demais companheiros, que são todos muito queridos. E nós estamos trabalhando. Como poderia ser melhor? Poderia. De repente, eu vou ver aqui uma maneira de entrar nos estudos do nosso amigo do SEAC, que já estão com tudo prontinho, né? A gente pode levar nosso grupo a entrar também
nesses estudos, por que não? Não tinha me ocorrido essa ideia, mas gostei muito dessa troca e que amanhã está sendo muito abençoado para todos nós. Obrigada, gente. Ótimo dia. Ô, Maria José, mas que alegria, né? Você sabe, eu estava pensando, quando você falou em entrar na reunião pública do outro, né? Eu estava aqui pensando, a minha casa espírita é do 12º seu. Então, às quartas-feiras, às 20 horas. Então, a gente já percebeu que casa que não faz, entra. Então, esta questão da troca, essa questão dessa participação, também é muito boa, né? Então, a gente vai fazendo, e olha, é melhor a constante. A gente hoje percebe, como você percebeu, né, alguma coisa para melhorar, e a gente vai devagarinho. Parabéns pelo trabalho, viu, querida? Obrigada, irmão. Obrigada. Então, isso é muito bom ouvir as colocações. A SEAC está de braços abertos, feliz que ela está com um público maior. Nosso trabalho realmente está super organizado. As palestras públicas às 20 horas, quartas-feiras, pelo Facebook, tá? E a reunião de estudo de ESG também às quartas-feiras, 19 horas. A gente disponibiliza o link, tá? Quarta-feira, 19 horas. Disponibilizamos o nosso link para o nosso ESG no Zoom, tá? E também todos os dias, 18 horas, temos o nosso Recanto de Paz, que é um momento de radiação. Todos estão convidados. A união faz a força, né? É o que a gente está aqui pregando. Eu gostaria... O Recanto de Paz? O Recanto de Paz é que horas? Às 18 horas, todos os dias. Tá? Agora eu vou pedir o nosso querido Luiz Gustavo, mais conhecido como LG, para falar com a gente aqui. E depois a gente volta para a Darcy. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Luiz Gustavo, como a Josefa falou, LG. Eu, junto com o Marquinhos, o Marcos Vinícius, nós somos responsáveis pela parte de arte lá do conselho, tá, Darcy? Para você que não conhece, inclusive é um prazer conhecer você virtualmente, né? Mas é um prazer. E a gente veio falar justamente da iniciativa que a gente tinha aprovado no mês passado e a gente iria começar a implementar. Só que a gente adiantou por conta dessa pandemia. O Éder e a Josefa conversaram comigo e a gente resolveu adiantar, para já essa semana. Nós tínhamos aprovado, na reunião anterior, uma proposta de lançar a leitura diária de um livro de página espírita, né? E aí a gente colocaria isso em YouTube. A ideia, primeiramente, era colocar em YouTube, e eu, por fora, estou vendo a possibilidade de colocar isso num podcast do Spotify. Só que, nesse momento, a gente adiantou para que a gente possa botar isso em WhatsApp. Então, seria uma mensagem que sairia num horário específico do dia, lançada pelo WhatsApp em audiolivro, né? Uma leitura de áudio, para que a gente possa também gerar um pouco mais de conforto, um pouco mais de uma mensagem espírita que chegue no WhatsApp das pessoas. Isso. E futuramente eu vou pesquisar para a gente botar isso num podcast e eu vou conversar com o Éder para a gente colocar isso no YouTube do Conselho, uma playlistzinha separada para isso, lançando diariamente essas coisas. Eu já tenho, hoje, 7 prontos para WhatsApp e prontos para lançar em YouTube. Eu estou só esperando, eu conversei ontem com o Marcelinho, que é o nosso, faz parte do conselho também na parte de criação de logo, essas coisas. Eu conversei com o Marcelinho para ele me fazer uma arte simples, para que a gente possa botar isso de plano de fundo e fazer um vídeo para botar no YouTube e a gente lançar isso pelo YouTube do Conselho. Tá? Eu queria que, se o Marquinhos quiser falar alguma coisa, puder liberar aí. O Marquinhos está me falando aqui que... o palhaço, ele disse que a minha voz seria ótima para esse projeto. Foi eu que gravei mesmo, eu acho que minha voz é horrível, mas, enfim, não. A mensagem que importa. Sua voz é boa. Pode estar. Firme, entendeu, LG? Tem que ser uma voz firme,
para que essa mensagem chegue a tantos. Muito bom, muito bom. Se vocês quiserem, depois eu posso colocar, ver se se tem como disponibilizar arquivo aqui. Eu posso botar um exemplo aqui que eu tenho, entendeu? Uhum. Pode botar. Pode botar, José? Eu não sei se tem como. Dá para disponibilizar, envia e ele vai direto para o chat. O áudio, só se você tiver uma mídia do lado, tipo um celular, para o som ser captado pelo microfone para sair aqui. Entendeu? Você tem que botar fora do aparelho que você está usando. Não entendi, não, mas... Olha só, bota para tocar aí para ver se vai sair aqui, porque nós já tentamos dessa forma, até com vídeos do YouTube e não funcionou. Eu não sei se você botar para tocar no teu celular... Eu consigo... Cadê? Não, Dropbox, Google Drive... Não, entendeu? Só se você botar para tocar no PC e encostar aí o celular que você está usando para o Zoom no áudio, e aí ele vai reproduzir, igual o Marcos faz com o violão. Porque eu já fiz... no meu caso... Não funcionou, não. No meu caso, não daria certo, porque o meu PC não tem caixa de som, eu uso fone de ouvido. Mas, enfim, eu posso disponibilizar isso depois com calma. Entendeu? Posso disponibilizar isso com calma depois. Isso. A gente ouviu, ele mandou para a gente ontem no grupo do conselho. Ele tem a voz boa, ele mandou, ainda disse assim, minha dicção é boa. Só treinar mais, ele tem a voz boa. E como ele sugeriu para a gente na reunião passada, e também pode trocar, né, intercalar com outras pessoas, dividir a tarefa também. Então, o projeto é ótimo, LG. A gente, né, já havíamos conversado a respeito. É muito importante essas ações agora, principalmente o WhatsApp, porque tem gente que não sabe utilizar nada fora do WhatsApp, a vida toda é no WhatsApp. Então, vai facilitar para quem só ouve áudio. Então, vai ser muito bom. Eu acho que você tem que colocar logo em prática. O Marcos quer falar? Quero. Na verdade, quando eu falei da voz, não foi do LG. Ele se equivocou. Eu falei a voz da tia Darcy, que é uma voz de contadora de histórias, aquela voz que é agradável a gente ouvir. Então, para um projeto desse nível, seria ótimo ter a voz dela no projeto, porque aquela voz que entra assim é um acalento para os nossos ouvidos, né? É uma voz de contadora de histórias. Então, não é a voz da LG, é a voz da tia Darcy. A voz do LG também é boa, a voz da Josefa também é boa, entendeu? Aliás, todos nós temos uma voz que a gente pode aprimorar. Aí, de repente, com esse exercício, cada um vai melhorando a sua forma de comunicar, né? Isso mesmo. É um exercício, né, Darcy? Marcos, você também tem a voz boa, tá? Você canta. Tem nada. Você só canta. Larga de ser preguiçoso, Rafa. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação nesse sentido? Porque a nossa reunião hoje, tá? Ela está sendo diferente do que a gente sempre faz. Inclusive, eu falei, né, com a Darcy anteriormente, que pedi a fala dela, né, por meia horinha, a gente já está falando 1h30, né? Mas está sendo ótimo, né? Então, a nossa pauta hoje é relativa somente a esse assunto, porque não temos umas outras ações para comentar no momento, a não ser essa ligação com as casas espíritas, fazer com que os centros espíritas eles continuem funcionando virtualmente. Aquele que não tem ferramenta, não tem condições, é muito afastado, é sozinho, ele pode se juntar aos outros, como o GF já está fazendo. O GF não falta as nossas reuniões virtuais. Então, a nossa intenção agora é unirmos as nossas vibrações, nossos pensamentos, estudarmos em grupos, tá? E fortalecer cada vez mais
o nosso vínculo, tá? E a divulgação da doutrina espírita. Então, não tem outra pauta. Temos eventos marcados mais para frente, que é o Mês Espírita de São Gonçalo, que é em setembro, mas futuramente, mais em próximas reuniões, comentaremos a respeito. Por quê? Por exemplo, temos o Encontro da Fraternidade em setembro, mas, diante do que vivenciamos hoje, acredito eu, que o molde, o formato do evento não poderá acontecer da maneira que vem acontecendo. São novos tempos, como o Sérgio vem falando nas reuniões que a gente participa, dos grupos, o Sérgio vem falando novos tempos, estamos vivenciando novos tempos. Então, nosso encontro da fraternidade vai precisar sofrer uma formatação. Já tem algumas ideias, mas que não vem ao caso ao momento. Hoje, a pauta da nossa reunião é fazer com que a Casa Espírita ela entre nessa conectividade, ela participe desse momento que está importante demais, que é agregar, tá? Essa união, um sentimento de união cada vez mais. Então, essa era a nossa pauta única. O chocolate, né, Érica? Tá certo. E eu vou passar aqui, quem me pediu para falar foi a Edinalva. Edinalva, fala, meu amor. Tá muito barulho. Tá muito barulho aí, Cidade Negra, estão ouvindo? Tá muito barulho, não, né? Então tá bom. Bom, é o seguinte, quero só fazer a colocação também aqui da casa, no Salgueiro, né, o SEAC, e essa movimentação da mídia que vocês estão falando, eu também quero agradecer. Dinalva, diz o que significa SEAC, por favor. No Salgueiro, Terrinha Mesida. Ouviu? Centro Espírita diz o seguinte. Centro de Estudos Espírita Allan Kardec, é lá aqui no Salgueiro, São Gonçalo. Ok, que a Darcy não conhece pela sigla. Não conhece, tá. Então a gente queria agradecer porque nós temos o presidente, que é o Edson, temos a Júlia, que é a coordenadora da Mocidade, e tem a dona Sônia, aquela tutora que fica a vida toda, não tem? Graças a Deus. E eu, particularmente, estou auxiliando na evangelização no bazar. Mas, como o pessoal está muito restrito a esse programa, o Zoom, que eu já repassei para todo mundo, né? Mas o pessoal tem uma certa dificuldade mesmo, né? De poder instalar esse programa, de poder estar vendo isso direitinho. Então, eu estou achando ótimo, porque o Éder manda todo dia o link, aí eu mando para o grupo do SEAC. A gente tem um grupo do SEAC que, quando eu soube do comunicado da federação, eu repassei para o grupo. E aí o grupo repensou, porque até então ninguém tinha também essa notícia, né? Como ficaria as casas espíritas em relação à pandemia. Aí todo mundo se movimentou em questão de se reunir para falar sobre isso. E aí nós decidimos, dentro do conselho, dentro da federação, fechar a casa. Como o pessoal não consegue ainda lidar com esse programa, esse aplicativo, a gente fica no próprio grupo do SEAC, estudando pelo Zap. Então, a pessoa lê, a gente ouve os áudios, né? E aí lê de novo e fica aquele, mas tá bom, tranquilo. Mas eu estou insistindo que o pessoal consiga instalar o Zoom, né? Para poder se comunicar. Apesar que tem muitas senhoras que não conseguem visualizar isso. Então, o Edson tem um celular que ele consegue instalar o Zoom, mas ainda tem dificuldade. E a Ana Cristina também tem a Júlia, que instala, mas não estão muito assim ainda conseguindo instalar o Zoom. Então, nós estamos conseguindo estudar através do Zap. Lê a página, manda o áudio, comenta, está ótimo. Poderia ser melhor com o Zoom, né? E tudo que vocês passam no Unificação, eu repasso para o grupo do SEAC, que fica todo mundo muito linkado com tudo, né? Então, nós estamos também nessa atividade. Fomos visitar o senhor Roberto, que é um senhor que mora na Marinha. Ele não tem celular, não ser um pequenininho. E a gente está também dando uma assistência e também evitando muito sair. O pessoal está dizendo que o Salgueiro é terra benzida, que não vem aqui. Mas eu não ponho meu pé na rua. Eu fico por aqui mesmo, entendeu? Orando e vigiando. Deixa o pessoal quieto.
Salgueiro é terra que todo mundo samba, todo mundo dança, que é todo mundo aglomerado, mas nós estamos com a Casa Espírita indo lá de vez em quando, o Edson vai lá, olha, né? Não pode deixar também sozinho. O pessoal fica insistindo para eu abrir o bazar, mas eu também não vou. Então, eu estou adorando, eu estou achando ótimo todo esse link, estou mandando para o pessoal. Tudo que tem de novidade no Unificação, eu repasso para o grupo, o pessoal está atento, linkado, então continua assim, porque está ajudando muito. Tá? Muito legal. Oi, Edinalva, muito legal Oi. conhecer esse Salgueiro aí, depois que as coisas melhorarem, viu? É isso Salgueirinho mesmo. aberto. Muito bom, Ginalva. Eu vou passar a palavra para o Éder, tá? E depois eu gostaria de encerrar a reunião, tá? Se ninguém, acho que todos falam. Só tem um irmão que está aqui, é o Cláudio. Ele está aí ainda, o Cláudio? Cláudio, você é de que casa espírita mesmo, meu irmão? Oi, tá me escutando? Tô sim. Você é da onde? Casa Espírita Ner Cruz, em Manilha, Itaboraí, Manilha. Ah, por isso que eu estou olhando para você e eu, meu Deus, da onde ele é que eu não sei. Você é lá de Manilha, que coisa boa. É, lá da casa do Cantarelli, do Maurício. Do Nair Cruz. Isso, André Cantarelli, o presidente, Luiz Maurício. Sejam bem-vindos, tá? Eu estou desde o início da reunião olhando para você para falar contigo, você me desculpa. E eu estava aqui, mas eu não estou lembrando dele. Eu fico feliz, levo um abraço do 37º seu para o pessoal do Nair Cruz, são irmãos queridos. A gente de vez em quando aparece aí na casa de vocês, né? E muito bem-vindo, é sempre bem-vindo, sempre será bem-vindo, tá, meu irmão? Obrigada aí, tá? Obrigado a vocês. Um abraço. Então, a gente gostaria de passar a palavra ao Éder, depois a gente vai encerrar a nossa reunião. Acho que todo mundo já se colocou, tem alguém que não se colocou, gostaria de falar? Fale agora. Você vai falar. Você vai falar. Fica tranquila. O Éder. Então, Érica. Érica. Depois. O Éder vai falar, depois é a Érica, tá? Quem mais? Eu quer falar. Vai botando ordem. Quem quiser falar, levanta a mão. Só isso. Éder, Érica. Carlos Soares. Marquinho de novo. Eita! Todo mundo quer falar agora. Disseu, Marcos. Jorge. Olha, gente, olha o nosso tempo, hein? Que a Darcy vai falar. Rita quer falar também. Tá. E o LG está pedindo sugestões para o nome do projeto de audiolivros. Ok. Então vamos lá, Éder. Olha, vamos ser breve, tá, gente? Leia do Cercal está agradecendo. Repete aí. Leia do Cercal me mandou aqui, que está agradecendo pelo encontro. Ela estava ouvindo a gente, Leia do Cercal. Valeu, Leia. Beijo pro Cercal. Pessoal, só um detalhe. Quem quiser falar alguma coisa, pode botar no chat para todos. Não bota reservadamente, não. Porque senão tem que controlar a sala. Bota para todos, que a Josefa lê também e ela está com coordenação, né? Então, é só uma dica, tá? Quem tem palestrantes externos que poderiam estar fazendo as palestras e não vão poder por causa do isolamento, quem tem fanpage no Facebook, tá? É só colocar o palestrante que possa fazer a live da sua própria residência como administrador da fanpage da Casa Espírita e ele faz a live utilizando a fanpage da instituição. Por exemplo, quarta-feira agora, nós vamos ter o nosso querido Paulo Jorge, lá do 34º seu, do Trabalhadores de Jesus. Entendeu? Então, nós temos também o Carlos Soares. Se ele tiver a condição de fazer a live da casa dele, ele vai entrar como administrador da nossa fanpage e vai fazer
a palestra. Então, uma forma também que nós descobrimos para poder manter os palestrantes externos fazendo atividade na Casa Espírita. Por exemplo, esse mês de abril, a SEAC faz 15 anos, então nós tínhamos uma programação, e a gente está adequando para os companheiros que tenham condições de fazer a live da sua própria residência, utilizando a fanpage da SEAC. Então, uma dica que eu dou, tá? Quem tem programação com palestrante externo, se ele tem internet na casa dele, pode fazer a live, cedam as suas fanpages e ele vai fazer da fanpage da instituição. Tá? O alcance é muito bom e vale muito a pena. Tá bom? Era isso que eu queria falar, José. Então, vamos lá, Érica. Gente, o que eu quero falar é uma coisa bem rápida. É o seguinte, vocês já visualizaram meu cachorro aqui de vez em quando, ele é abusado, ele gosta de participar de live. E toda vez que eu faço, não, é sério, toda vez que eu faço evangelização na minha casa, quando eu faço no caso, o estudo do lar, ele está perto dos meus gatos também e ele quer ver. Então, é por isso que ele está aqui. Desculpa, tá? Não quero pedir desculpa por isso, mas é porque ele sobe aqui no meu colo e ele fica de cara aqui. Se eu não deixar, ele dá um ataque de nervo. Então, eu prefiro deixar ele assistir. Tá? Só isso. Desculpa. Posso? Sou eu? Então, o que eu quero dizer, né, que lá no CEOB a gente não está fazendo ainda as palestras online, em virtude, né, da configuração física mesmo. A gente não tem internet lá, mas a gente pretende, a princípio, fazer, né, aqui de casa. As palestras nossas está acontecendo nesse momento, né, lá, nossa palestra é 10h30, então não é bem uma palestra, é mais uma reunião de estudo no dia de hoje, com um pequeno grupo que já participa normalmente, que a maioria, lá, para falar a verdade, é de uma mesma família, né? Que é a família da Cristiane. Então, eles vão se encontrar mesmo, então os riscos já correm mesmos, então não tem tanto problema quanto ao problema de saúde do momento, né? Não há. Mas a gente vai agilizar essa ferramenta, pretende utilizar, fazer também. E estamos muito felizes por estar aqui participando. Estou muito feliz em estar conhecendo a Darcy também, lá do Conselho. Eu não conhecia. A Edinalva Sutero, eu sempre vejo ela lá no grupo do WhatsApp, mas eu não a conhecia. Tá, Edinalva? Eu tenho um carinho muito grande aí com essa região do Salgueiro. Hoje a gente faria uma ação lá no Lixão de Itaoca, junto com o SOS Lixão de Itaoca. Ela não está podendo acontecer, né? A gente sabe os motivos. Tá? Então é isso. Fica aí o meu abraço para todo mundo. Bye, bye. Coisa boa, né? A gente poder conhecer o outro, né? Então, a gente às vezes não interage no grupo do WhatsApp e agora a gente está tendo essa oportunidade. Quem vai falar agora é o Marcos. Marcos. Na verdade, eu não quero falar, não. Só quero lembrar que a gente vai encerrar com música. Só isso. Ah, então. Vai cantar, né, Pelanha? Daqui a pouco, então. Falta pouquinho. Carlos. Vou falar rapidinho para não atrapalhar vocês, mas o Gemil também está realizando as suas reuniões de estudos todos os dias, às 9h da noite, através da ferramenta do Zoom. E está sendo muito bom. Muito obrigado. Obrigada, amigo. Você não está atrapalhando, não tem ninguém atrapalhando ninguém, não. Nosso domingo está começando muito bom, maravilhoso. Obrigada, tá? Quem vai falar agora é a Rita. Bom, é que eu esqueci de avisar que o EFRA está fechado, os eventos não estão ocorrendo, as casas estão remarcando ou desmarcando, e eu vou ver se... Agora, seu Celso tem celular, para quem não sabe desse evento, né? E aí eu vou ver se eu consigo fazer um Zoom com todo mundo, porque a gente vai ter que dar um limite, porque tem casa que não desmarcou evento.
e pela orientação das instituições sanitárias, a gente não pode fazer aglomeração, eu acho que até maio ou junho, e eu fiquei preocupada, lembrei disso quando a dona Zezé falou do EMESG em julho, né, para dar um toque em fila para ficar atento, tá bom? É isso. Valeu, Rita. Valeu. Valeu, Rita. O LG quer falar? Não? Edna, não falou nada a reunião toda. Cadê a Edna? Foi ótimo eu ter participado, eu estava meio ausente, porque todo mundo sabe, né? Quer dizer, todo mundo não, mas boa parte dos que me conhecem sabe que eu trabalho com vendas e está numa fase assim muito complicada. Hoje, 5 horas da manhã, eu já estava trabalhando. Parei para a gente poder fazer a reunião e depois eu volto a trabalhar. Mas eu acho que a semana que vem já vai estar mais tranquila e também eu estou aí à disposição. Eu não sei o que eu posso ajudar, mas eu estou à disposição de vocês. Pode ser convencendo a tio Celso a ligar o celular, né, gente? Já é uma ajuda, né? Eu vou falar com ele essa semana, ver se eu consigo que ele, pelo menos, eu também não tenho o número do celular, tá? Queria deixar isso bem claro, que eu também não tenho, só sei da existência, mas nem vi o aparelho aí. Sabe. Oi? Só a Rita tem esse privilégio. Rita, você tá melhor do que eu na fita, hein? Foi um prazer, gente, estar com vocês, viu? Isso é muito bom, né? Seu Celso entrando, né? Isso é ótimo. Nesse momento, seu Celso foi vencido, convencido, eu acho que pelo filho, até um celular. Então, isso é ótimo para a gente. Quem sabe mês que vem ele vai estar com a gente, né? Então, gente, é assim, uma alegria, foi uma coisa inédita para a gente, essa reunião, porque quando começou o isolamento social voluntário, o que veio de enxurrada, de cancelamentos de eventos, não está na história. Nós mesmos cancelamos o aniversário, a comemoração de 15 anos da SEAC, que seria um evento lá no EFRA, porque seria agora, nesse mês de abril. Então, ficamos muito tristes diante da situação, sem saber o que fazer. E aí o CERJ, trabalhando como sempre trabalha, né, porque nós escutamos muito, no passado escutamos muito isso. O CERJ faz o quê? Eu não sei o que o CERJ faz. Tem gente hoje que ainda pensa assim, né? Enquanto a gente estava preocupado com cancelamento de eventos, sem saber como seria a condução dos trabalhos da nossa casa, o CERJ já estava trabalhando para que nós dessemos continuidade às tarefas. E hoje, com muita alegria, estamos aqui reunidos por conta das ações do CERJ, da diretoria inteira da área de comunicação social, da área de unificação, e todos os outros irmãos trabalhadores daquela casa que colocaram à disposição essas informações, compartilharam conosco e compartilham diariamente. Então, a gente fica muito feliz de conseguirmos realizar a nossa reunião do Conselho virtual, né, virtualmente, sabendo que o trabalho não parou, que as casas continuam fazendo suas ações sociais dentro do possível, né, como a dona Zezé falou, como a Tomásia falou, e como os demais irmãos falaram, assim como tem irmãos que não estão presentes, mas que continuam com as suas ações, que é o Hélio lá na Casa de Batuíra, assim como a Érica também está fazendo campanha, a SEAC também vem fazendo campanha na área social, tem coisas que a gente nem divulga, mas estamos trabalhando, sim, com essa ação de solidariedade, e essa intenção que a gente quer deixar aqui para que os irmãos que estão aqui possam multiplicar e levar essas informações adiante. Assim como temos a presença do nosso irmão Cláudio, lá do Centro Espírita Nair Cruz, em Manilha, é de outra região. Então, não é desculpa dizer que o nosso conselho não
não leva a informação ou que está longe das casas espíritas. Não é verdade, porque a prova é o nosso irmão aqui, da cidade vizinha, Manilha, de outro seu, do 42º, e ele está presente na nossa reunião, certo? Então, não é desculpa, né? Não pode ser desculpa isso. Então, a gente ficou muito feliz com esse encontro. Agradecemos primeiro ao Zoom, né? Primeiro a Deus, mas agora ao Zoom, que conseguiu prorrogar o nosso tempo e a gente não foi interrompido. A espiritualidade amiga nos ajudou muito, tá? E a gente ficou muito feliz com a fala de todos. Quem gostaria de falar? É o Maurício? Depois do Maurício... Jorge. Jorge de novo? Tá, Maurício e Jorge, vamos lá. Peraí. Fala, Maurício. E aí, eu custei, mas vou falar alguma coisa. Não é o seguinte, é que na nossa casa lá, né, quem fica mais à frente mesmo das coisas sou eu, né? Porque sempre teve essa dificuldade de interagir a casa com o movimento, tirando eu mais a Solange, a Luciana. Fora disso é muito difícil, né? E não é agora que está diferente, que está por via internet, que vai ser diferente. Mas, como eu também estou um pouco ausente devido ao serviço, trabalho, até te falei com você, né, o Éder, que estou tendo que correr atrás dos prejuízos, mas essa semana agora acaba, se Deus quiser, e vou começar a tentar, porque mas internamente a gente está lá, está tendo estudo, trabalho. A gente não está indo na casa, mas pelo Zap, uma outra ferramenta que eles estão usando lá, está tendo os estudos, só não está sendo externamente. Mas a partir dessa semana agora que vem, a gente vai começar, eu vou começar a dar o apoio lá maior, a gente vai tentar melhorar aí. Isso, que legal. E um abraço aí para a Darcy, muito tempo que a gente não se vê, né? Mas estamos aí. Isso aí, Maurício. Isso aí. Maravilha, obrigada, Maurício, obrigada. A Leia, tudo bem, Leia? Você quer falar, amiga? Seu microfone não está ativado. Não está ativado seu microfone. Eu estou tentando ativar, mas... Ativei. Agora sim, pode falar, Lélia. Oi, gente, muito bom dia. Muito obrigado por poder participar dessa reunião. Eu tinha sempre dificuldade de ir ao EFRAS reuniões e com esse advento, olha que coisa boa. Estou da minha casa participando e gostaria de dizer para vocês que me coloco como uma semente. Estou levando todas essas inovações para a minha casa espírita, para os meus grupos de trabalho, e estou muito feliz de ver o quanto esse momento está sendo iluminado para o nosso grupo todo e para a doutrina espírita, porque só assim conseguimos participar de tantas palestras maravilhosas quanto tenho visto. Essa semana vi a palestra do Gênova e tenho visto também a da casa de vocês, Josefa. Então, muito obrigado, estarei presente em todos esses movimentos que vão acontecer. Um forte abraço para todos. Obrigada, Leia, obrigada. Leva um abraço para o pessoal. A gente está caminhando para o encerramento da nossa reunião, tá? Quem vai falar aqui por último, tá? Vai ser o Marcos. E depois do Marcos, eu gostaria de deixar, para finalizar a nossa reunião, a nossa querida amiga Darcy, e ela finalizar, fazer as considerações finais e fazer a nossa prece de encerramento, tá bem, amiga? Ok. Vamos lá, Marcos. Eu estava conversando no fundo com o Éder em relação à disponibilidade, já que a gente tem essa facilidade aí, tanto eu quanto ele, da gente estar acessando a máquina remotamente de algumas pessoas que necessitarem, de alguns centros espíritas aí, para a gente poder disponibilizar a ferramenta do Zoom, né?
a gente faria um acesso remoto, né? E instalaria o Zoom. É só entrar em contato aí com o Éder e a gente divide essa empreitada aí, tá bom? A gente está se colocando à disposição para a gente realizar isso daí. Se o LG também tiver disponibilidade, ele também é safo, e aí fica nós três nessa frente aí, ajudando a galera. Tá bom, LG? Tá bom, gente, ó. Aí, não é desculpa mais, hein? A gente já tem um técnico, um suporte, um programa, então agora nossos problemas acabaram, tá? O Getúlio está pedindo para falar rapidinho. Getúlio, depois de Getúlio, a gente está encerrando, passando para Darcy. Fala, Getúlio. Tá. Diante da colocação do Marquinhos, da disponibilidade do Ed, então eu quero me inscrever aí nessa... Opa! Seu primeiro inscrito. Ontem eu já fiz a instalação no notebook da Edna, tá? Aí o Marquinhos faz no seu, a gente vai revezando assim. A Edna ontem eu fiz pelo N10. Tá bom? Tá certo, Beleza. gente. Muito bom. Então, a gente vai passar para a nossa Darcy, tá? A gente já agradece muito a presença. Eu falei que era só meia horinha, né? Mas a gente está aqui nesse papo gostoso, que foi maravilhoso o nosso encontro. Não adianta, seremos pessoas diferentes depois dessa quarentena, e esse momento tem nos aproximado mais. Então, a própria Leia falando que não tem possibilidade de chegar na casa espírita, e na reunião do conselho, pôde estar presente, a Darcy presente com a gente, outros irmãos que não costumam aparecer na reunião do conselho, presentes aqui virtualmente. É uma alegria, eu agradeço assim, imensamente em nome do 37º seu, a participação de todos os diretores, de todos os coordenadores de casas espíritas, presidentes, né? Porque foi muito importante. Então, a gente tem um monte de informações para levar daqui e compartilhar com os nossos irmãos das outras casas espíritas. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Darcy, para fazer as considerações finais. Aí o nosso irmão Marcos vai, né, tocar para a gente, e a Darcy vai fazer a prece de encerramento, tá? Então, fico muito feliz, desde já agradeço demais a participação de vocês, e vamos lá, vamos enviando o link de convites aí, tá bom? Um beijo. Mas a gente fica assim muito emocionada, né, por ver esses novos tempos. Então, nós estamos na nossa casa e estamos tendo a oportunidade de divulgar a doutrina espírita por todos esses ares. A gente imagina a população espiritual que está tomando conhecimento dessa informação, e é isso que os espíritos querem de nós, não é? Porque nesse instante de tanto medo, não é? Nós que temos a consciência, não é, da sobrevivência do espírito, a gente sabe, foi o corpo, a alma continua trabalhando. Nós continuamos trabalhando muito, aliás, e nem de esperar a desencarnação, porque à noite nós trabalhamos muito. E isto é uma coisa, saber disto é uma coisa assim, fantástica. Eu estava fazendo uma pequena fala para o Mês Espírita de Niterói, e aí eu peguei uma entrevista do Dr. Bezerra, ele antes de ser espírita. E então o repórter pergunta, né, se o conhecimento do espiritismo fez uma diferença na vida dele. Então ele disse assim, eu agora, naquela época, 1892, ele diz assim, eu agora tenho onde pousar, encontrei a linfa pura. Então eu acho que, eu fico assim imaginando que muitos espíritos, não é, que não conhecem, desencarnaram de uma forma violenta por essas dores, por essas pragas, não é? E estão desorientados. A doutrina chega através do ar, né? Então, são as nossas
eles disseram, né, que eles fazem telões. Cada reunião tem um telão numa região para chegar até lá. Então, participar desse momento é muito importante, né? Então, eu estou muito feliz de estar nesse instante, nessa manhã de domingo com vocês. Quero manifestar, assim, a minha gratidão a Josefa e ao Éder. Foi uma oportunidade muito rica. Também isso é muito importante para o CERJ, né? Que as pessoas vão conhecendo o CERJ e vão vendo que o CERJ não é aquele órgão que está fiscalizando. O nosso objetivo é aproximar as pessoas. E olha, nessa aproximação, quanta coisa boa a gente viu hoje, não é? Então, eu depois quero ir, quando restabelecer tudo isso, eu quero conhecer essa Casa do Salgueiro. Josefa vai comigo. Quero ver o lixão, né? O lixão do Itaó, que a gente vai andar por aí. Então, queridos, olha, muita alegria, muita paz, não é? E persistência no nosso trabalho. O nome dessa música é Consciência em Ação, do nosso amigo Daniel Araújo, que hoje em dia mora lá no Canadá. Sei que buscar já é uma forma de encontrar. Por isso busco a Ti, Senhor Deus. Nos momentos de eterna aflição, em Teus braços que me entrego. Senhor, só tenho a Te agradecer por todos os dias que eu pude ver nascer. E Te peço do fundo do coração, por aqueles que necessitam apenas de um pão, porque, Senhor, não ajudamos nosso irmão. Quero entender tua missão, tua missão. A perfeição é um caminho inevitável, mas precisamos superar as provações, entendendo que o acaso é improvável. Canto somente esta canção pra Te dizer, Senhor, só tenho a Te agradecer por todos os dias que eu pude ver nascer. E Te peço do fundo do coração, por aqueles que necessitam apenas de um pão, porque, Senhor, não ajudamos nosso irmão. Quero entender
entender minha missão. Minha missão, te servir, Senhor. Senhor da luz, Deus, Pai Celestial, Jesus querido, amado Mestre, o bom pastor, que nos deu a certeza que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Nossa alma está em festa pela oportunidade de juntos trocarmos ideias a respeito do funcionamento das nossas casas espíritas neste período. Nós queremos, então, nesta hora, vibrar por esta ferramenta maravilhosa, o Zoom, e aos amigos que a conceberam, que eles saibam dos benefícios que eles estão trazendo para a humanidade. Aproveitamos para pedir que, nesse instante, todas as nossas casas recebam este alento, este sopro de inspiração e de trabalho espiritual. E que os nossos amigos aqui presentes se mantenham fortalecidos na certeza do amparo espiritual que verte para todos nós. Muito obrigada por esse instante, por esta rica manhã, e que todos nós continuemos o nosso trabalho em paz, com muita alegria e determinação. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Josefa. Fiquem em casa. Obrigada, Darcy. Obrigada a todos. Olha, hoje o Zoom permitiu assim o horário. Eu estou assustado. 2 horas de reunião sem interrupção. Ainda bem que a Darcy lembrou de agradecer. 0800. Recebi uma mensagem aqui no celular falando que eles tinham liberado o limite de tempo. Ah, é? Que bênção. Para mim apareceu uma mensagem avisando que estava liberado. Também. Mais ou menos em 20 minutos de reunião ele apareceu. Amém. Bom, gente. Logo mais 18 horas, Recanto de Paz, hein? Obrigada, Getúlio, gente. fala contigo no WhatsApp, hein? Getúlio. Darcy, obrigada demais. Gente, obrigada aí. Estou saindo aqui. Hoje à noite sai a primeira edição lá do nosso projeto. Pode falar. Instalação de arcanos. Tá ótimo. A gente vai encerrando para todos. Tchau, obrigada. Tchau.